Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima. Já pensou em alguma vez na sua vida você não ter mais que trabalhar? Ah, Lucas, você está falando da aposentadoria. Não é uma aposentadoria igual a gente vê aí por aí no governo, INSS, aposentadoria privada. Não, é uma aposentadoria digna, uma aposentadoria de qualidade. Estou falando aqui de viver de renda dos seus investimentos. Então, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e solta a vinheta. Então, o que é viver de renda? Imagina que comigo, que você ganha por mês uns 3 mil reais, né? E aí desses 3 mil reais, você gasta uns 2.500, mais ou menos. Só que para isso você tem que trabalhar, né? Você tem que gerar uma fonte de renda, nem que seja um trabalho formal, ou então um funcionário público, ou então se você tem um negócio, né? Você tem alguma forma de gerar renda para você. Só que você precisa fazer o quê? Trabalhar com a sua hora, né? Você precisa trabalhar para você ganhar o seu dinheiro. Você não ganha o seu dinheiro parado, você não ganha o seu dinheiro dormindo, né? Você não ganha o seu dinheiro ficando em casa. Só que viver de renda nada mais é do que você conseguir se aposentar e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Como assim trabalhar o dinheiro trabalha pra gente? Explica melhor. Basicamente assim, para pensar. Você investiu o seu dinheiro, né? Você foi lá, aportou mensalmente, e aí no final da sua vida, quando você tem seus 50, 60 anos, ou então às vezes até mais cedo, com 40 anos, tem gente que se aposenta com 30 anos nos investimentos, você conseguiu juntar um grande patrimônio, né? 1 milhão de reais, ou então uns 500 mil, 2 milhões de reais, e aí desses 1 milhão vai te render juros mensalmente, né? Então digamos que renda mensalmente esse 1 milhão, 5 mil reais por mês. E aí desses 1 milhão que vai render 5 mil reais por mês, esses 5 mil reais por mês não é mais do que suficiente dos seus gastos mensais da sua vida que você tem? Lembra que eu falei lá, uma pessoa que ganha 3 mil, mas ela gasta 2.500 por mês, né? Juntando aluguel, mercado, as contas que ela tem que pagar. Digamos que ela gaste ali 2.500 a 3 mil. Se você está ganhando 5 mil de renda dos seus investimentos, do seu patrimônio de 1 milhão, você já está ganhando o suficiente para poder parar de trabalhar. E aí que vem a parte do viver de renda, que é quando você não precisa mais trabalhar, porque os juros dos seus investimentos já suprem toda a necessidade dos seus gastos que você tem no mês. Então é o seu dinheiro trabalhando por você, gerando um rendimento mensal, e aí você só vai tirar aquele seu dinheiro que rende mensalmente e vai usar para você se aposentar, podemos colocar assim, né? E aí, o viver de renda é muito importante porque ele vai te dar uma liberdade, né? Viver de renda dos investimentos te dá uma liberdade muito mais cedo do que a aposentadoria normal, que você tinha que trabalhar por um tempo determinado mínimo de serviço, né? Então, INSS, uma previdência privada, sem contribuir pelo tempo mínimo, digamos de 30 anos mais ou menos. Né? Então, se você não tivesse contribuição mínima de tempo de serviço, você não se aposenta. Agora, nos investimentos, não. Se você conseguir atingir o seu patrimônio que você deseja, que vai te render ali 4 ou 5 mil reais por mês para você se manter, e você conseguir fazer isso com 30 anos de idade, você já pode se aposentar tranquilamente com 30 anos de idade. Imagina que louco. É uma liberdade fantástica. Então, tá bem, Lucas, entendi tudo, mas como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu consigo viver de renda? Então, primeiramente, você tem que definir o que eu falei, o quanto que você quer ter de renda, né, para você se aposentar. Então, se você quer se aposentar com 3 mil, você vai ter que ter um patrimônio X. Você quer se aposentar com 5 mil, né, ganhando 5 mil por mês, um patrimônio Y. Você quer se aposentar ganhando 10 mil por mês de renda de investimento, tem que ter um patrimônio maior do que os outros dois, né? Então, basicamente, quando você se aposenta também por um tempo de serviço, você vai ganhar uma renda conveniente daquela contribuição que você fez e de quanto tempo que você contribuiu ali para o INSS. Né? Nos investimentos é a mesma coisa. Você vai acumular seu patrimônio e aí você vai conseguir, no final dessa sua vida de aportes de investimento, você vai ganhar uma renda com isso, né? E aí vai muito de você, vai muito do seu feeling, né? Do quanto você quer realmente se aposentar e quanto que depende, por isso que eu falo, depende de cada pessoa, né? Pra mim, às vezes, ganhar 5 mil por mês de renda é suficiente para me manter minha vida. Às vezes para você, 10 mil seja suficiente, para outra pessoa 20 mil como renda mensal seja o suficiente. Então depende de cada um. Uma coisa importante da gente lembrar aqui é que você só use realmente o necessário que rendeu para você, né? Então, digamos assim, você tem 1 milhão de patrimônio que te rende 5 mil por mês. Desses 5 mil por mês, você não precisa usar os 5 mil para viver, você precisa usar só 4.500.
Então, como você vai fazer? Você vai usar os 4.500, vai retirar somente o que rendeu para você. Então, dos 1 milhão que você tem, rendeu 5 mil, você pode tirar apenas esses 5 mil. Porque imagina comigo, se você tirar mais do que 5 mil, você já não vai ter aqueles 1 milhão, você vai ter 99 mil reais e 900, digamos assim. Ou seja, porque você tirou mais do que aqueles 5 mil que já rendeu, você tirou mais do que o seu patrimônio base, né? Então você tem que tirar somente o seu patrimônio que rendeu, né? O quanto que rendeu, se foi 5 mil, só tire os 5 mil, resgate isso e use no seu mês. É interessante que você consiga resgatar menos do que rendeu, né? Então, se rendeu 5 mil, eu resgato 4 mil, 4.500, e aí eu vou ter sempre no mês que vem um patrimônio maior. E se eu tenho um patrimônio maior, eu tenho um rendimento maior a cada mês que passa, né? Eu vou conseguindo ganhar mais dinheiro a cada mês que passa com meus investimentos. E isso é fundamental para você viver de renda. Você não pode usar mais do que rendeu, porque aí você está já vivendo do seu patrimônio e não vivendo da sua renda. Aí você me pergunta, tá bem, Lucas, entendi tudo, mas quanto que eu preciso? Como é que eu descubro quanto que eu preciso para investir? Vem da parte realmente de você sentir o quanto que fica confortável para você, né, viver. Então, digamos assim, se você acha que 5 mil é confortável para você viver de renda, porque você nem usa 5 mil no mês nos seus gastos, você pode se aposentar ganhando 5 mil por mês de renda. Às vezes 5 mil não é suficiente, às vezes vai ser 10 mil, 15 mil, 20 mil. Então vai depender muito do seu gosto, de quanto que você precisa da sua vida hoje para poder se aposentar dos investimentos. E aí a gente usa como base, né, para a gente entender quanto que a gente tem que ter de patrimônio total que vai render, a gente usa como base um número que é de 0,5% ao mês. Então, por isso que eu falo que para você ganhar 5 mil por mês, você tem que ter um patrimônio de pelo menos 1 milhão, porque 0,5% de 1 milhão é 5 mil reais, né? Então, se você quer ter uma renda de 10 mil por mês, você tem que ter o dobro do que é 5 mil. Então, você tem que ter 2 milhões de patrimônio. Quer ter uma renda de 20 mil por mês? 4 milhões de patrimônio. Ah, não, Lucas, 5 mil por mês é muito. Eu quero ter uma renda de 3 mil, tá bom. Então você vai ter que ter pelo menos 600 mil reais investidos para você conseguir viver de renda e garantir pelo menos uns 3 mil por mês, né? Então vai muito de você entender o quanto que é o seu limite de gasto, quanto que você precisa do seu mês, e aí você calcula com base do seu patrimônio. Então joga o número lá, 1 milhão, 0,5% é 5 mil, e aí você vai ter uma ideia de quanto que você precisa, né, para você viver dos seus investimentos, tá? E assim por diante, enfim, você vai calculando conforme for a sua expectativa de gasto do seu mês, né? Então, e você? Deixa aí nos comentários, quero saber quanto que para você é preciso para viver de renda, tá? Quanto que você precisa para se aposentar dignamente. E é bem interessante a gente comentar aqui no final que o viver de renda disponibiliza uma forma muito melhor de aposentadoria, os seus investimentos, do que uma previdência social como o do governo, a previdência privada, tá? É muito mais interessante, a gente pode falar assim. Então deixa aqui no comentário o quanto que você precisa para viver de renda. Ah, Lucas, preciso de uns 3 mil com patrimônio de uns 600 mil reais. Quero saber, vai ser bem interessante esse nosso bate-papo, tá bem? Então pelo vídeo de hoje foi isso, muito obrigado e até a próxima.